Eu te falei desta tecnologia roubada, esse conceito, anos 90, apareceu pela Pantalha, que era uma empresa portuguesa, está citada aí também por questões estranhas, nestes anos, no Castelo de São Jorge, no caso da Câmara Sólvia, no Castelo de São Jorge. Não, vocês sabem bem, não é? Não é a Câmara não é gerida por essas políticos. O GAP continua na mesma, mas o buraco continua na mesma. Entre os Androids e os outros OS, uma pessoa vai passar ficheiros de um lado para o outro. Ficheiros iguais, quer dizer, specs com specs, feitos num sistema, geridos num sistema OS, Android ou num Microsoft, não funciona. Tem tudo por rede e não sei o quê, tem mesmo por rede, não funciona por um cabo das redes e dos aplicativos, não sei. Isto não pode ser. Vocês nem conseguem resolver estes problemas básicos de comunicação nas máquinas. Esta continua a ser a realidade de destruição do mundo. Estou aqui com 1 hora para passar por Bluetooth, que é um sistema antigo de radiofrequência, entre duas máquinas próximas, a meios metros, a 1 metro ou 10 metros, você consegue passar um fecheiro, demora séculos. Um fecheiro de vídeo demora 1 hora e tal. Só para passar de uma máquina para outra. Vocês estão todos desgraçados. Estão a desgraçar o mundo inteiro. Estava para a Lagarde, que aparecia aí, que não teria assim, como se estivesse quase o gap a fechar-se. Eu acho que vocês estão a abrir o inferno mesmo, não é? O gap não está a fechar-se, o gap está a abrir-se. E que estava com uns lencinhos que diziam, eu conheço este padrão, não sei o quê, azuis e céu, sol, e não sei, azuis e que é os padrões líquidos que desciam mais dos ecrãs. Era uma linguagem, não é possível, cifrada, sempre uma clareza, por parte de alguém que tem uma responsabilidade de estar à frente de uma instituição de investimento mundial. Mas, senhores, vocês vão dar cabo do mundo. Vocês estão a dar cabo do mundo e querem continuar a dar cabo do mundo. O mínimo que fosse, estas coisas não deviam ser derrimidas desta maneira em termos de comunicação pública, não é? Só passar 3 dias e diz, este padrão é Xiaomai, portanto estamos ainda a falar das pessoas de Xiaomai, estamos a falar das pessoas da Ucrânia, dos gasodutos russos e não sei o quê, da Alemanha, e de turbina e não sei. Eu não tenho CPU, tenho um cérebro humano. Estou na Europa desde o princípio, meus senhores. Como eu vos disse, vocês convidaram-me em 90, no princípio de 90, estive em Bruxelas, num júri de atribuição de financiamentos na minha área. Estive lá um dia, numa reunião, que o grupo atribuiu 1 milhão de contos. Nesse tempo, e eram só uns concursinhos, eram só uns projetos, quer dizer, 1 milhão de contos nem o ICAM, o organismo aqui de Portugal, do Estado, tinha como orçamento global do ano. Só ali num dia, 1 milhão de contos, está vendo? E eu já não ia puxá-los há imenso tempo, e estavam naquele preciso momento a ser instalados na Avenida Luís, não sei o quê, onde se instalaram as empresas e os advogados, os testas de ferro dos negócios. Há a ser elevadores, que é uma ideia que por acaso é minha, os elevadores para meter as cargas pela rua. Uma antiga ideia de pobreza, que se transforma num produto que todo mundo tem. Estavam a enfiar aquilo pelas janelas desses prédios. E era assim, firma, advogado, firma, advogado, firma, advogado. E os políticos europeus e a política europeia são cães de guarda e distribuidores de roubos, de conceitos e só tratam destas matérias de negócios que chegam a estes níveis. Tenho uma segurança privada aqui que estava-nos a fazer assim porque pensava que tinha uma memória descritiva que depois era vendida a não sei onde, por quem, para fazer um produto que, por ser eu, concebi, eventualmente teria funcionalidade e rendimento. Esta é a realidade dos pimpos que se dizem políticos. A política não é isto, meus senhores. Os políticos é uma coisa e os negócios são outra. E têm relações, como é óbvio, obrigações mútuas, porque há o edifício comum
e de leis, de correntes e práticas, e tem a haver balizas, e tem as coisas que têm que ser respeitadas, e cada galo no seu poleiro. Isto é uma máfia europeia. Isso está tudo fodido. Saí de Bruxelas nesse dia, no dia seguinte, ou 2 dias depois, quando apanhei o avião, isto a Europa acabou, antes de ter começado. Em 90, princípios. A ver, vou-lhe mostrar uma tablete que é precursora da Microsoft, mas com tecnologia híbrida que nunca funcionou, a questão está aberta desde 90, isto é a primeira máquina que aparece no mercado táctil, aparentemente com 2 sistemas, nunca funcionou. Microsoft é o equivalente a uma tablete das grandes que anda para aí à venda no mercado, seja Xiaomi, ou seja não sei o que, está a ver? Já é um ecrã pequeno para as pessoas que têm uma certa idade ou que querem fazer funções de detalhe, como por exemplo meter notas nos compassos de uma pausa, numa pauta, está a perceber? Isto tinha um teclado enfiado e funcionava como computador, era híbrido também nesse sentido, pode-se usar como tablet, podia-se usar, só que os cabrões aqui, que entram em casa neste estado de vândalos nazis, persecutórios e assassinos de crianças, deram-me logo cabo do computador, do teclado, no dia que eu comprei na Vorta, ou o caralho que seja, cheguei a casa tive que reinstalar o sistema porque isto já tinha sido fodido. Enquanto cheguei cá a casa já tive que reinstalar o sistema. Máquina nova, compradinha, não sei o quê. Obtimo. Está a ver? Foi comprado tem 8 anos. A situação está na mesma, ou pior. Eu percebi o bailado lá na Caixa Geral de Depósito do Atendimento. Tinha o cartão, o rapaz com o cartão para testar do cidadão por causa do número de contribuinte. Agora é pelo número que chega às contas, ao contrário. Tudo loucos, que a máquina continua a funcionar mal, aquela máquina das senhas, as pessoas com dificuldades, porque aquilo está mal escrito. Quer continuar pela via digital, que é exatamente ao contrário da operação, já vos disse isto há 2 ou 3 anos, ou seja, é uma coisa. É um laxismo que reina nesta corrupção, deriva da corrupção o laxismo. O laxismo é componente de caos, é semente de caos. E às vezes as coisas funcionam melhor, funcionam cada vez piores. Espalham-se, é uma virose, está a ver? E depois estava lá outro cartão, depois não sei o quê, ele fez assim ao outro cartão, disse assim qualquer coisa, que alguém se esqueceu do cartão, ou a senhora esqueceu, acho que me estava a dizer diretamente que sabem pelo menos que o meu cartão está clonado, não é? Exploram tudo, máquinas, cartões, identidades, projetos, sempre clonaram uma vida inteira, não é? Faz parte dos processos de destruição dos nazis. Não sei. É uma sombra, não me disse, já descobrimos, já havia de facto um cartão igual ao seu clonado, desde a captura do cartão. Não me disseram isto assim, mas disseram assim, este teatro, que eu posso ter desta maneira. Isto é uma coisa diabólica. As pessoas vão ser todas roubadas, meus senhores. China, uma das coisas, são inventivas, as pessoas que têm pouco dinheiro são inventivas lá. Mas tive um que estava em um videozinho desses virais, não sei o quê, curto. Era assim uma maquineta, tinha 2 rodas, dois punhos. Quando aquilo levantava, havia 2 peças que trabalhavam assim, agarravam em peças deste tamanho de metro de betão, e punha aquilo assim e fazia uma margem de uma estrada com uma máquina dessas de trabalho manual, mas com os princípios de Arquimedes, e com um homem sozinho, com uma máquina dessas que foi construída por esse homem, com certeza, resolvia aquilo. Por exemplo, há não sei quantos anos atrás, no meio deste crime, que era uma mulher chinesa a mudar um pneu que tinha para aí aqui 2 metros, 2 metros de diâmetro, que pesam umas largas dezenas de quilos, não mais, sozinha conseguia mudar aquilo num caminhão de pneus desse tamanho, por engenho. As raparigas aqui nesta Europa de loucos e perdidas, sem sentido no sentido, nem sabem dar um pneu de um carro pequenino, uma roda de um pneu de um carro pequenino, não é? Ou até uma década ou 2 isto era válido. Podiam ser todas muito boas para toda a vida e toda a gente, e estava lá cá por tudo. Péssimo.
operações deste género, às vezes tirar cupons e submenus, não é? As pessoas têm que navegar, têm que fazer primeiro este passo, há uma lógica. Quando as coisas estão mal pensadas, quem faz a programação pensa aquilo mal. As pessoas não. Há grupos etários já crescidos, por exemplo, nem ficam perfeitamente desnorteados, com razão, porque não conhecem as lógicas de utilização de interfaces binários, digamos, não é? Coisas que são programadas nestas linguagens, e depois tem um interface que a gente carrega ali, pergunta assim ou assado, e depois escolhe e faz assim, e segue o caminho ou segue outro caminho. E muitas vezes esta merda é feita propositadamente porque sabem que como as pessoas têm essas dificuldades, basta criar erros nos caminhos, nas indicações, ou não serem claras, e as pessoas fazem erros. Mas erros que mexem com dinheiros, pagamentos, recebimentos e não sei mais. Isso aí, depois são todas roubadas. São já pessoas crescidas que têm dificuldades mesmo em perceber estas coisas. Basta enganar numa programação estas coisas da lógica expectável, as pessoas ficam baralhadas e fazem um erro. E o erro pode-lhes custar a vida. É o que está a passar. Também. Muitas vezes isto é feito propositadamente desta maneira. Outras vezes é meia bola e força porque as pessoas parecem deixar de fiscalizar as obras feitas. As obras, quando são concluídas, só tem que olhar e experimentar e ver, isto funciona, está mal aqui, volta atrás e corrige. Logo tudo, não é? Esta coisa que eu estou a falar, de tirar senhas de atendimento na caixa, já tinha dito isto aqui há 3 anos atrás, ou 2, nessa mesma dependência, nessa mesma máquina. Vou só dizer uma coisa mais pessoal, mas eu gosto sempre de violoncelo, sempre gostei de violoncelo, mas é um instrumento que é um instrumento altamente cansativo de tocar, sabe? Já no tempo de Bach, as sarabandas, por exemplo, era preciso ter um certo arcabouço físico e de treino. É preciso fazer pressão à séria nas cordas, as cordas são grossas. Os bons executantes até das sarabandas do tempo de Bach viam-se às aranhas com algumas sarabandas deles. E, portanto, geralmente são peças curtas, eu estendo-as porque estou a trabalhar virtualmente a celo, não é? Portanto, posso-me dar ao luxo de fazer uma peça de 25 minutos em celo. Não posso fazer uma sinfonia em celo, digamos, ou ter o tempo de uma sinfonia em celo. Mas dificilmente poderia ser tocado por uma só pessoa. Também pode ser tocado por diversos num palco, toca uma primeira parte de um e depois o outro continua quando não puder mais, não é? Porque assim, é de facto um instrumento que cansa. Dos instrumentos de orquestra que eu conheço, deve ser dos mais, do que implica mais força física e não sei o quê. Também, peças mesmo, as saramandas de Bach, que são cansativas às vezes, quem conhece as interpretações, não é? Estoura os músicos, ficam mesmo estourados, mesmo quando são bons a interpretar aquilo, e são peças que são curtas também, de 3 minutos, ou 5 minutos máximo, já é um problema. Não sei porque é que estou a dizer isto, mas é as vantagens do céu virtual, por exemplo. Não é? Podia fazer uma coisa desta natureza, não é? Uma rapariga que andava aí em Lisboa, devia ser, não sei, eslava, para ir para as Rússias ou quem, não sei. Grande, jovem ainda, vegetal, vestia-se de branco, saia curta, e andava com um violoncelo, disse estranho violoncelo. Ficou-me na cabeça, era tão grande que tinha, e corpo, força, não é? Andava com o violoncelo às costas como se fosse uma caixa de violino, quase. Era uma coisa muito rara, era uma imagem muito bonita. Mas que agora voltou nesta história terrível do Sharp Point e não sei o quê, e desse vandalismo. Eu tenho um céu cortado ali ao meio. Uma imagem que me continua na cabeça a perturbar, aliás, por causa desta raiz real em Lisboa no princípio deste crime. Não sei se houve alguma coisa com uma mulher, com uma rapariga estudante de céu nesse tempo, não sei, mas depois o céu recuando aos primeiros clipes da Madre Deus, a um roubo de um violoncelo, a questões que são valores que eu integrei na análise do Japão do tsunami. Isto é sempre um molho de brócolis. Mas resultante, quando me deram cabo da primeira reparação, quando fechei aquela caixa, agora disse, isto é uma caixa de violino e é um sharp point como telheiras. Depois vieram cá, fizeram aquela merda.
tirar para arranjar, quebrou. E quando quebra na junção das duas peças, pelo pescoço, digamos assim, do violino, quebra desenhando metade de um céu, mas verdadeiramente a metade de um céu, ou de um corpo feminino. Verdadeiramente baixo nem pelos céus, foi a partir do momento em que conheci as sarabandas de Bach, sabe? É, e com o céu que eu tenho esta relação, às vezes é obsessiva. São figuras femininas, está a ver? Uma pessoa gosta assim de uma rapariga, não sei o quê, dá umas obsessões de tocar céu, por aproximação, não é? E são coisas de terra, são sons, percebe? Como a reverberação de madeira, de terra, de elementos naturais, como os instrumentos são, os instrumentos clássicos. Não é? Mas não todos, não falta é metal, não é? Há flautas metálicas não é? Em concertos, não é? Mas é terra, é tudo muito feminino, está vendo? Umas coisas muito de profundis, não é? É uma imagem que eu tenho da mulher, na leveza, mas também uma profundidade. Mas foi desde as sarabandas. Acho que este amor solidificou face a esse instrumento. Outros instrumentos mais antigos são tradicionais, inclusive, como da zona francesa, agora que se chama charronte, não sei o que. Há instrumentos eólicos de caixa de ressonância que têm sons também. São sons, não é? A noção e o instrumento, o baixo contínuo, está vendo? Contínuo, é um som contínuo, são sons baixos contínuos, está a ver? Uma ressonância baixa contínua. Digamos, como lembro chapéu, não é um baixo contínuo, não é uma charonde, não sei. Mas há instrumentos até eólicos de panivela, está a ver? Com caixa e de fole. Há muito antigos que têm esses sons, essas sonoridades. As sarabandas são, digamos, acho que isso é um bocado porque introduz o lado melódico também, está a ver? Foi novo no tempo, Bach, em relação às peças de violoncelo, porque dá um uso melódico que não tinha tanto, não é? Realça o instrumento. E chora, quer dizer, também os violinos também, todos os instrumentos de caixa de cordas fazem um bocado a mesma coisa, mas é diferente. A sonoridade, a profundidade, os violinos são pássaros, não é? Mais no céu, não é? Em termos de tom. É a caixa, é a ressonância, está a ver essa coisa toda. Um tema de sarabanda feito, mas nem sei dele. Já roubaram, não sei. Isto é uma coisa. Os sistemas todos organizados fecheiros, as aplicações até no telefone, propositadamente, para roubarem, para a pessoa nem percebe onde é que as coisas estão, nem sabe, nem dá conta logo que as roubaram, está a perceber. É volta. Roubam tudo, desde músicas a dinheiro. Eles devem ter fábricas de clones. O conceito de clonagem também está nestas maquinetas e nestas tecnologias binárias de computação desde o princípio, quase. E com usos que são limitados. Você mudava o telefone e clonava, queria dizer. Pegava no anterior telefone e passava as agendas, os números de telefone, não é uma clonagem, não é? Mas adquiriu este valor de clonagem, não é? Mas é uma realidade que é muito facilmente usada para propósitos criminosos, não é? Porque não é só os telefones que eles clonam, os chips dos cartões de crédito, é por isso que eu continuo a insistir, esta coisa tem que, vocês contratem quem querem para fazer os cartõezinhos, os chips e não sei o quê, mas passa pelo banco e é certificado pelo banco. Porque é que ao banco eu contrato um cartão de crédito, não é? Não fico a sei onde é que está, nem quem é. E se fazem isto com os chips até dos telefones, que as pessoas têm os telefones, clonam-nos, e depois arranjam imensos problemas. Mas você, tenho aqui o registro telefónico de uma conversa com um gangster, ou uma coisa do género. É assim, meus senhores, porquê? Porque cumulativamente as leis e os direitos fundamentais de privacidade e não sei o que, está barrado.
Portanto, vale tudo. Na carta, uma pessoa recebe o cartão no balcão, está lá uma máquina com maiores dependências e terá umas funções mais para verificar que aquela coisa não tem os olhos, não tem dois pinos em vez de ter só um, e eu mudo o meu pino a seguir o default, né? Eu venho como pino de default de fábrica. Não é? Senão as pessoas metiam o cartão e não faziam nenhuma operação. Eu tenho um cartão, tenho um pino de default, mas não é só dois pinos, não sei o que é isso. Se o cartão faz as funções, se a lógica é correta ou não. As coisas. Tem que ser. Está tudo a ser roubado, meus senhores. Desde 2008. A maior parte das pessoas nem tem consciência. É um forrobador. Tudo na vida, só um céu bom. E bem trabalhado, que tipo, os instrumentos, isso porque é por causa das madeiras e das cordas e dos empenos ou não empenos, tem muito a ver. O som forma-se pelo uso, como tudo na vida. Há sempre a interação entre o intérprete e o instrumento, seja ele qual for, o intérprete e o instrumento. Então, há uma interação. Há céus aí, bons céus, que custam 1 milhão para cima, para 3 milhões. Há céus a 3 milhões, está a ver? Custam 3 milhões de euros, ou dólares, ou escudos, ou seja, escudos, não. Pipa de dinheiro. Sabe, o céu, aquilo tem que ser construído, depende das coisas das madeiras, dos processos de secagem de madeira, das escolas que se usa, dos sistemas de ressonância das caixas interiormente, que foram distintas em diferentes escolas musicais, escolas italianas, escolas de construção francesa, têm diferenças na construção das caixas de ressonância, nas próprias madeiras, nas próprias escolas, ao longo dos séculos. Isto é uma ciência muito desenvolvida, muito especializada, não é? Pois há essas diferenças, não é? Que também determinam o custo, não é? O valor do objeto. O virtual dos instrumentos eletrónicos, por exemplo, afinações. Eu posso fazer afinações que nem sei se algum violoncilista, algum violoncelo os pode ter. Eu nunca falei com ninguém já. Fazer uma afinação assim é possível fisicamente ser feita no instrumento, a corda parte logo. Está a ver? Mas há uma liberdade, não é? De sonoridade que se calhar é superior, pelo menos parece mais vasta do que a real, ou determinada por um instrumento, ou de madeira e cordas, e um intérprete até. Não sei porque é que estou a dizer isto. Porque eu não estou a escrever para músicos, não é? Estou a escrever para mim, não é? Estou a escrever para músicos. Se estivesse a escrever para músicos, tinha que me entender com eles previamente, não é? Eles me diriam, não, isto não pode. Sim, então diz lá porquê. Eles diziam, por isto. Tens razão, não pode, está bem. Então eu faço assim, dentro disto, dentro deste cano. É assim a vida em tudo. E reinstalar, nem consigo, os instrumentos de uma. Uns samples antigos, mas que eu uso, que é os da Sonatino Orquestra, mas não sei. Fiz uns downloads que deram cabo de sistema, como sempre, qualquer download, aproveitam para dar cabo, não sei o quê, roubar não sei o quê. E depois não me funciona. Já me funcionaram, não, mas também acho que a aplicação também está amarada. Já está estragada por códigos, né? Se arranjam os códigos originais e depois as coisas deixam de funcionar. Como funcionava, como é expectável funcionar, porque uma pessoa sabe, porque já trabalha com ela e portanto sabe o que é que ela faz ou não faz. Esta é a coisa, não há segurança nenhuma nisto. Terrível da humanidade, mas ilustra bem o paradoxo de extensão da humanidade, né? Porque isto é um instrumento que permite fazer coisas impensáveis antes, mas que dá cabo de tudo do que se fazia, nem se consegue fazer aquilo que nem se pensaria poder fazer e que agora se pode, como está a dar cabo daquilo que já se fazia para trás. É um tiro pela culatra da humanidade, é um abismo mesmo. Isto está em todo lado da vida. Não estou a falar de música agora, né? Estas tecnologias estão na vida a todos os domínios. Isto afeta tudo. Composição musical para roubar, está a ver? Vai ao ponto de tirar instrumentos, trocam os instrumentos, desafinam os instrumentos. Estas noções são reais nesta pirataria global. Até nos instrumentos de música, em quem compõe música,
e nestas maquinetas. Desafinam instrumentos. Porque se desafina instrumentos por programação, como se rouba instrumentos, como se troca instrumentos, como se troca os tons das pautas e os. Seja o que for. Para roubar. E está a ver, o paradoxista é que não há lá instrumento nenhum. Há samplers, há mostragens codificadas de sons de instrumentos. Mas nem há lá um instrumento. Já viu? Irá para roubar um céu de 3 milhões, está a ver? Dá muito mais trabalho. Pois dá. Era preciso soltar uma casa, abrir um cofre no instrumento, se calhar está guardado, falta 3 milhões de contos, e não sei o quê, arranjar um bando, e não sei o quê, um helicóptero, e não sei o quê, um caminhão. E aqui, nesta vossa chamada virtualidade, fazem a mesma coisa sem roubar, que qualquer pessoa faz, que sabe fazer essas coisas faz, e quiser fazer faz. É assim, uma facilidade, está a ver? É um roubo muitíssimo mais fácil do que os roubos anteriores. Da carne das coisas. Não é? Roubar um violoncelo é grande, não é? Quanto menos fosse, tinha que ser à noite, disfarçar-se, dar um cobertor, não sei, para as pessoas nem, para os vizinhos nem perceberem que o céu estava a passear em mãos alheias pela noite, não sei o que está a ver. Isto é fácil. Mas roubam. Se eu quiser comprar uma panóplia de instrumentos, de samples de instrumentos, custa-me 170 e tal euros ou não sei o que, está a ver? Rouba aqui, rouba colar, duplico, tem a pessoa basta para roubar uma vez, diz o ladrão. E depois duplico isto e vendo a 30 euros num site clonado, do site oficial. E quem fez este negócio, o investimento para fazer um sampler destes é preciso. Gastar dinheiro, um bom sampler, uma orquestra, num naipe de cordas, ou seja, o que for, numa orquestra, custa dinheiro. Entra em falência, está a ver? Depois pega numa pistola e começa aos tiros. Descobre, foi um caralho qualquer do país ao lado. Vou lá matar os filhos dele. É assim, meus senhores. Por exemplo, há samples com as orquestras de Viena, com os baixos não sei de onde, talvez orquestras com especializações em sonoridades, instrumentos, não sei o quê, que são específicas, está a ver? Isso vale dinheiro, não é? Essas coisas têm que ser gravadas, codificadas depois, precisa de intérpretes, precisa de instrumentos reais, precisa custa imenso dinheiro, está a perceber? É um negócio. Tem que ser um negócio. Não há outra hipótese de fazer isto, não é? Quer dizer, porcarice, não sei, mas não são os sons dos naipes, não sei de que, dos trombones, não sei o que, da orquestra tal. Está a ver, que a gente conhece das gravações dos CDs, quando havia CDs. Que sonoridade tão boa, porque também era muito bem captada, porque as salas eram boas, tinham boas acústicas, tudo isso costuma viver dinheiro. Os instrumentistas são bons intérpretes e não sei o quê, portanto, tudo isso concorre. Qualquer robô isso faz 30 mil clones e põe à venda num sítio ilegal a 10 euros, não sei. Depois o negócio do outro foi para o saco. Mas isto acontece com tudo, não é? Estou a dar o exemplo da música, mas tem de lado. Com tudo que se vende e compra, nesta Babel assassina e que vai dar cabo de tudo. 11h47, acho que são terça-feira. Tenho que dizer uma coisa, isto é evidente, como estas coisas são sempre muito complicadas, quando depois tem consciência das coisas tem que as corrigir ou ampliar para não haver problemas. Eu acho que aquilo que vos contei da Vera Monteiro disse happening, ela aparece com os cheios ao léu, com a dançar com a coluna por trás, não sei nem o que aquilo era, ia ser um palácio aí em Lisboa, não sei onde é que estávamos. Era uma imagem também assim escurecida de noite, como esta agora do uso seguro e das garras e não sei o que vos falei. Ambiente de conspiradores, estão a ver? Os clássicos conspiradores, pessoas mal iluminadas. Ronda, por exemplo, de Rembrandt. É assim, esse tipo de ambientes. Que foi a primeira vez que eu vi. Que engraçado. Não me lembro dos peitos, que já foi pelos peitos. Não, devo ter achado engraçado porque estava a dançar com os peitos à mostra. E
É uma coisa muito antiga, que vem de séculos. As raparigas e os peitos à mostra nas danças. Depois perdeu-se. Isto vem da Grécia, pelo menos, está a ver? Não se ouve uma imagem destas e fica logo fora do tempo e num tempo muito antigo. Eu acho que aquilo não era o martírio de Sousa. Esta é a parte estranha, não sei. Era São Sebastião, o martírio de São Sebastião. Mas, porque é que eu associei isto a São Michael, ou o martírio de Santo Miguel, em Luxemburgo? Não sei, esta é a parte que estava, disse que era o martírio. Porque é essa representação dos martírios com as flechas, não sei. Porque, no caso de São Sebastião é uma questão muito carnal, definida, não é? Definida carnalmente, é sempre esta loucura humana do amor e da sexualidade. As pessoas alucinam com isto em vez de tratarem das coisas com calma e abertamente, e não sei, fica tudo não sei o quê, e acho que isso deve ter sido o problema de São Sebastião, não é? Mas isto depois torna-se Santo Michael no Luxemburgo, a não ser que eles tenham trocado a informação da igreja. Acho que a igreja é mesmo dedicada a Santo Michael, é uma igreja pequenina que eu encontrei por lá, mas não, e antiga. Eu gosto das igrejas antigas, mas há sempre qualquer coisa que me leva para esses edifícios, para essas igrejas. A não ser que eles tenham trocado, pode ser, porque trocam a informação muitas vezes ao espaço, sabem que eu vou não sei para onde e trocam as legendas, ou as etiquetas, ou só o quê, para construir uma coisa qualquer, uma sombra. Bem, fazem isto a mim, digo a mim, deve fazer muita gente, não é? Isto é uma coisa alucinante. Não sei, há aqui uma coisa qualquer de Santo Michael e coisas, e São Sebastião. Depois outro dia, quando saí de lá, depois me apareceu António Boto, um cartaz aí de uma coisa qualquer sobre as cartas de António Boto, que eu trabalhei para a Lusitânia. Fiz uns features sobre as cartas que me foram devolvidas, que nem se sabe se foram devolvidas, se eram escritas a uma mulher, se não sei o que, se não quer. O António Boto acho que ele também deve ter sido morto, não é? Como vos disse, por causa destas questões. Ontem apareceu-me depois um cartaz de António Boto, para mim são questões de lutas de sexualidade, ou sobre não sei o que, ou incriminações, ou maldizeres, não é? Sobre outros, sobre sexo, comportamentos de sexualidade, não sei. Quer dizer, sei que é muito provável, porque é um dos motores de conflito que está sempre na mesa a ser usado nestes grupos todos, não é? Por estes grupos todos. Não sei o que é que aconteceu, mas isto é capaz de ter a ver com 93, não sei o que é que vocês fizeram em 93. Devem ter feito uma grande merda, acho eu. Porque São Sebastião, nós temos um lugar aqui em Lisboa que se chama São Sebastião, no Almirante Reis. Lá a igreja também consagrada a Nossa Senhora de Fátima, do outro lado da sopa dos pobres. É uma das coisas mais estranhas que aconteceram nos últimos anos nestas vossas figurações das ondas gigantes e das hiperestruturas ou superestruturas de ondas gigantes, como construíram para o Lapa, como cá teve. Mais um. E nessa igreja de Nossa Senhora de Fátima, em São Sebastião, né? Acho que aquilo se chama São Sebastião, quando estava cá o Papa, meteram a pedra numas faixas exteriores. A pedra voadora, ou a pedra alada, ou a pedra Yellowstone, ou não sei o quê, ou o tsunami de 2005, está a ver? Estou a dizer assim, em síntese, tem estes valores, não é? Eu vi essa pedra, porque essa pedra tinha sido posta em cena por uma Afrodite, por uma representação do nascimento da Afrodite lá no Oriente, uma rapariga que deve ser meio, se calhar, uma chinesa, não sei o quê. E das roupas, também, depois apareceu uma outra que parecia das roupas, este universo das modas e dos tecidos, está a ver? Que até agora meteram no Auchan, com esta história com o Crepax com a Anitta.
E onde a rapariga tinha um problema qualquer nos seios, e não se estava nua a nascer num polibanco, que era uma coxa de vento. E tinha. E era a história, estávamos ainda no tempo dos Covid e não sei o quê, portanto aquilo preocupou-me, como vos disse, escrevi, ilustrei até. Com essa era muito bonitinha, muito belinha, tinha uns olhos verdes, só. E aquilo chocou-me por causa dos seios, é a história do. Está aí nestes tempos, agora recentes, dos seios cónicos e do Fujiyama, e não sei o quê, e das chaves afiadas como seios cónicos, porque os seios, os mamilos dela estavam afetados, parecia que estava carne. Feridas abertas, é um bocado a história que eu estou a ter no pé, agora que estou a revisar, ou tive no pé. Também me apagaram as fotos da ferida aberta, como é óbvio, não é? Para depois dizer que isto é tudo uma invenção do maluco, mas tem estes valores. E esse foi muito estranho, porque eu vi, passei lá no Rego, por fora, a descer ao Almirante Terreira, então agora estão aqui as pedras, ó caralho. Na igreja de Fátima, isto vocês são completamente chanfrados. Da carne nos mamilos, estou farto de ouvir coisas dessas em espírito. Aos seios, é sempre uma questão delicada. Muitas vezes isto são raparigas que têm problemas, não sei, não se autoestima, não, nem direi isto desta forma, mas não gostam da forma dos seios, porque há os volumes dos seios, essas questões são importantes para as raparigas e também para os rapazes e para o amor, e portanto gera sempre uma certa trepidação. Mas à parte disso, isto aparece nesse contexto das histórias alucinadas da pandemia. E depois agora ultimamente já vai nos piercings e não sei o quê, não sei o que mais. Os piercings nos mamilos e não sei. Isto é uma coisa que também está atravessa uma década para aí já, está a ver? E que se calhar começa com questões sobre avaliação de seios, não é? No âmbito do amor, não é? Acho que é que se fala da avaliação de seios. Não é? Não é que seios bonitos, só que seios não sei o quê, não sei o que mais, não é? Não sei o que, mas sei que isto é uma coisa básica que está sempre acima de todas as guerras. Não está em cima de todas as guerras, mas está muito sempre presente. Questões de sexualidade, não sei, as pessoas fazem disto um fantasma, tudo isto é assim uma coisa. Sem sexo não há terráqueo. Mas fazem disto uns tabus e umas coisas e embrulham e depois dá estas coisas todas. Depois de repente arrebenta de vez em quando, não é? Solta a tampa aos tabus, ao caldeirão desta alucinação sobre o corpo humano e sobre a sexualidade e o amor. Isso que a Vera fez nesse tempo, essa coreografia, se calhar, sobre São Sebastião, sobre o Martírio de São Sebastião. E sobre, se calhar, talvez teria falado de Boto até indiretamente, não sei. Foi por causa dessas coisas todas, desses fantasmas que vocês fazem sobre sexualidade, que ela depois pifou a cabeça, acho eu, teve um breakdown, não sei o que ela teve, que eu não conhecia, não dava com ela. Depois comecei a encontrá-la, já ela estava praticamente recuperada, e uma vez no bairro alto, andámos, vinha pela mesma rua também com um outro grupo, e lá começámos a conversar. Parecia uma pessoa minimamente equilibrada, ou foi que me pareceu, sabes? Também nunca falei muito com a Vera, não é? Pareceu-me aí que no princípio este crime na Prior de Crato, ali umas casas que eram onde a Cristina Coutinho vivia, não sei o quê, onde me partiram a espinha, não sei o quê, está a ver? Não conheço a Vera assim, e como lhe digo, né? Falei 2 ou 3 vezes com ela, mas ela teve um problema qualquer, acho eu, não é? Portanto, se calhar, à conta destas coisas de sexualidade e depois não sei o que é que eles fizeram e a rapariga deve se calhar passou-se às tantas dos carretos, não sei. Coisas muito antigas na humanidade, na era grega, não sei o quê, e noutras culturas, da adoração, mas é uma representação da vida, não é? Os cheios alimentam.
raparigas têm seios porque alimentam a vida, fazem bebês, transportam bebês e depois dão-lhes de beber leite, né? Para eles sobreviverem, viverem. Isto é uma coisa que mexe sempre com esta coisa da criação, da vida, está a ver? É sempre uma coisa muito nuclear e é transversal a todo o mundo, porque toda a gente, os humanos nestes aspectos são todos iguais, não é? E, portanto, aquilo, quando se vê as representações de cheios, há este redirecionamento sobre a questão da reprodução e dos filhos e de tudo, está a ver? É a medida fertilidade, não é? Fertilidade, acho que é o que se coloca, porque isto também, eu acho que os jovens não, hoje em dia, não sei, não teve um bebê ou não sei o quê, um carrinho, não sei o quê. Ai, não bebês, disse para o motorista do táxi, sim, não, alguns cá bebês. Porque estas questões estão em cima da mesa, porque eu acho que esta malta mais nova não sabe o que é que há de fazer da vida e, portanto, diz que não vou ter condições para ter filhos e não sei o quê, e O domínio das raparigas, percebo que trabalham com o corpo, que dançam, é muito importante. É uma questão muito pesada, como eu sei, por causa das carreiras e não sei o quê. Isto é um problema. Isso eu sei, pela mão. É, não sei o quê. Quer dizer, há carreiras femininas que dão outra equação, outro peso aos termos desta equação e não sei o quê. Profissões também muito precárias, não é? Como eu sempre disse, desgaste rápido, não sei o quê. Uma das batalhas que a Mónica, quando começou a crescer e começou a perceber que isto tem que ser resolvido globalmente, quer dizer, no universo dela, da dança, não é? Começou a organizar. E começou a ter essa carga também na sua vida. O que eu ia dizer? Tudo me iria bem. Era precário, tinha um trabalho agora, depois deixavam de ter trabalho, não sei. Estão sempre a viver na corda bamba. Agora, o problema é que a corda bamba não é só na dança ou nas artes ou não sei o que, está em todo lado, não é? Acho eu, está cada vez mais na corda bamba para todos, portanto, as pessoas, estas coisas têm que trepidar por consequência. É expectável que trepidem e criem problemas. Noutra escala, porque antigamente era. Estamos a falar de exemplos lapidares das artes e não sei o quê. É um grupo relativamente pequeno em cada país e não sei o quê. Mas agora isto está, acho eu, está em todo lado. As pessoas não sabem como é que vão ter rendimentos, né? Como é que vão trabalhar, como é que vão receber dinheiro, como é que podem casar, comprar casas e pagar casas e comidas e não sei o quê, fraldas.